Sabe quando a gente vê um atleta no auge da forma, naquele dia exato da competição, e pensa, como? Como é possível acertar esse timing com uma precisão quase cirúrgica? Pois é, não é sorte. Hoje, a gente vai fundo na ciência por trás disso e entender como é o plano semanal que transforma suor e esforço no desempenho máximo. A grande pergunta é essa, né? Como eles conseguem? Bom, pode parecer mágica, mas a verdade é que é pura ciência. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar esse processo peça por peça para entender qual é a arquitetura por trás do sucesso de um atleta de ponta. Olha só o nosso caminho. A gente começa com o plano geral, o plano mestre. Depois a gente dá um zoom para ver como é um único treino. Daí, a gente junta tudo para montar uma semana de treinamento, conhece os diferentes tipos de semana que existem e no final a gente conecta tudo para ver como se chega lá no pico da performance. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo, o plano mestre. A base de tudo, a espinha dorsal de qualquer preparação séria, tem um nome: periodização. Pensa nisso como se fosse um mapa de um tesouro, sabe? Um mapa que cobre o ano inteiro do atleta, dividido em fases bem específicas. O objetivo? Garantir que ele chegue no X do mapa, ou seja, no auge, exatamente no dia certo. E olha que interessante, essa ideia de organizar o treino não é invenção moderna, não. Lá na Grécia Antiga já existiam os ciclos de treino e descanso. Mas o grande salto mesmo, o que transformou essa arte numa ciência de verdade, foi a Guerra Fria. Aquela rivalidade entre as potências mundiais acelerou tudo, porque dominar as Olimpíadas virou uma questão de prestígio. E hoje, hoje a periodização é o padrão ouro no mundo todo. Certo, a gente viu o mapa geral. Agora, vamos pegar a lupa e olhar para a menor pecinha desse quebra-cabeça gigantesco, a sessão de treino. O que acontece em um único dia? E olha, não importa o esporte, todo treino tem essa mesma estrutura de 3 atos. Primeiro, a fase de preparação, o famoso aquecimento, para acordar o corpo e focar a mente. Depois vem o prato principal, a fase principal, que é onde o trabalho de verdade acontece, o objetivo do dia. E para fechar, a fase final, a volta à calma, que é super importante porque é ali que o processo de recuperação já começa. E essa parte principal, ela pode ser de 2 tipos. Pensa assim, ou você usa um rifle de precisão, que é a seção seletiva, focada em desenvolver uma única coisa, tipo velocidade pura. Ou você usa uma abordagem mais complexa, que junta várias tarefas. Por exemplo, primeiro se aprende uma técnica nova e logo depois se treina força. Essa segunda exige um cuidado extra na ordem das coisas para uma não atrapalhar a outra. Beleza, então a gente já entendeu a peça, o treino do dia. Agora vamos dar um passo para trás e ver como várias dessas peças se juntam para formar a semana. E é aqui que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. Apresento a vocês o microciclo. Esse é o nome técnico. Se a temporada inteira fosse um livro, o microciclo seria um capítulo. É basicamente a nossa semana de treino, um bloco de uns 7 dias que organiza de forma inteligente as sessões de estímulo e, importantíssimo, as de recuperação. Mas por que essa organização em ciclos funciona? Qual é a mágica? O segredo tem nome: supercompensação. Imagina um gráfico. O treino, o estímulo, te joga para baixo, causa fadiga. Aí vem o descanso, a recuperação e você volta para o seu nível normal. Só que o corpo é esperto. Ele pensa, opa, pode vir outra pancada dessa. Então, ele não só se recupera, ele se reconstrói um pouquinho mais forte do que antes. É essa escadinha, degrau por degrau, que gera o progresso. Fantástico, né? Bom, agora que a gente já sabe o que é um microciclo, é hora de entender que nem toda semana de treino é igual, longe disso. Existem vários tipos e cada um serve para uma coisa. Pensa nisso como uma caixa de ferramentas de um técnico. Para cada fase da preparação ele vai usar uma ferramenta diferente. E só para a gente ter uma ideia, olha só como a intensidade vai escalando nos 3 principais tipos de microciclo de desenvolvimento. A gente começa mais leve, numa fase de incorporação, depois passa para um ritmo mais constante, o ordinário, e aí a gente aplica uma carga de choque, lá no talo, para realmente forçar o corpo a se adaptar e melhorar. É uma progressão bem clara. A primeira ferramenta da nossa caixa é o microciclo de incorporação. Como o nome diz, é para incorporar o ritmo. É a rampa de acesso. Sabe, depois nas férias ou quando começa uma fase nova de treinos, é essa semana que entra em cena, com uma carga mais leve, mais tranquila, só para readaptar o corpo sem sustos. Depois vem o microciclo ordinário. Esse aqui é o arroz com feijão do treinamento, sabe? É a semana de trabalho duro, constante. O objetivo é construir a base, tijolo por tijolo, com esforço que vai se acumulando ao longo dos dias. É aqui que a mágica do dia a dia acontece. Mas só com arroz com feijão, às vezes a gente empaca.
Para dar aquele salto de qualidade, para quebrar um platô, é preciso apertar o botão turbo. E esse é o microciclo de choque. A ideia aqui é simples: levar o corpo ao limite com várias sessões de carga máxima. É um choque no sistema, literalmente, para forçar uma adaptação muito maior. É claro que não dá para viver em modo turbo o tempo todo, né? Um microciclo de choque só funciona de verdade se ele vier acompanhado do seu parceiro inseparável, o microciclo de recuperação. É o pit stop, é a semana de baixar a bola, reduzir a carga, para permitir que o corpo absorva todo aquele estresse da semana de choque e, voilá, volte mais forte. Sem recuperação, não existe supercompensação. Ok, a competição está chegando. A gente muda de ferramenta de novo. Agora é a vez do microciclo pré-competitivo. Pensa nele como um ensaio geral antes da estreia. O foco total é simular as condições da prova. Clima, fuso horário, o horário exato da competição, tudo é ajustado para que na hora H não tenha nenhuma surpresa. E finalmente, a sexta e última ferramenta, o microciclo competitivo. É a semana da competição. Aqui, o plano de treino vira um plano de performance. Quem dita as regras não é mais o treinador, é o cronograma do evento. O único objetivo, a única prioridade é uma só: render o máximo possível. Todo o resto fica em segundo plano. Certo, a gente viu todas as ferramentas na caixa. Agora vamos ver como o artesão, o treinador, usa tudo isso para montar a sua obra-prima. E é aqui que tudo faz sentido. O segredo não está em uma semana isolada, mas na arte de empilhar essas semanas. Um bom planejamento é como montar um quebra-cabeça gigante ao longo de meses. O treinador vai encaixando uma semana de incorporação, depois algumas de trabalho duro, aí vem um choque, seguido por uma recuperação. Essa sequência, essa corrente inteligentemente montada, que guia o atleta passo a passo até o dia em que ele precisa estar no seu melhor. Não é sorte, é arquitetura. E tudo isso, toda essa ciência, nos deixa com uma reflexão final, né? Com tanto plano, tanto número, tanto método, onde é que fica o instinto? Qual é o espaço para a intuição do atleta, para o feeling do treinador? Talvez a grande maestria seja justamente essa: saber a hora de seguir o plano e a hora de ouvir o corpo. Porque, no fim das contas, por trás de toda a ciência, sempre existe um imprevisível e fascinante elemento humano.